nesse momento vocês se concentrem no que eu vou dizer. Deus tem algo para falar aos nossos corações hoje. Nada de Deus acontece por acaso. Nada de Deus acontece levianamente. Deus tem um plano traçado na vida de cada homem e de cada mulher. E hoje Deus vai falar aos nossos corações. Deus vai falar ao coração de todos aqueles que estão aqui. E a palavra de Deus fala que ela vem para exortar, santificar, libertar e transformar. No livro de Marcos, nós começamos a ler sobre a história de Bartimeu, um homem cego, um homem pobre, um homem que vivia mendigando, um homem que vivia em uma situação desprezível, onde os seus pares olhavam para ele e jogavam moedas com pena dele. E existe, meus irmãos, nos dias de hoje, nos dias atuais, uma grande miséria, que é a miséria espiritual. Pessoas que andam mendigando migalhas nas mãos de Satanás. Pessoas que não andam de acordo com aquilo que Deus traçou para as suas vidas. Elas vivem uma cegueira na qual elas não conseguem enxergar o plano de Deus para a vida delas. Aleluias! Nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler, Jesus ia para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Bartimeu, meus irmãos, significa uma coisa: o filho muito estimado. Bartimeu, provavelmente, quando nasceu, era muito esperado pelos seus pais. Provavelmente era a esperança do pai e da mãe daquela criança, quando eles decidiram qual nome colocaria naquela criança. Bartimeu, porque ele será muito estimado, ele será um homem honrado. Só que muitas vezes, meus irmãos, as coisas não acontecem da maneira na qual nós sonhamos, as coisas não acontecem na maneira na qual planejamos. Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos anseios, mas os nossos sonhos a cada dia morrem um pouco mais, os nossos desejos se desfazem um pouco mais, porque nós não conseguimos enxergar à frente, porque nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem separado e guardado para nós. Bartimeu era filho muito estimado. Meu irmão, no livro de João, capítulo de número 12, versículo 13 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Meus amados, meus queridos, Jesus está falando que neste momento foi dado a Ele o poder de nos fazer filhos de Deus. Deus está dizendo aqui aos nossos corações que no momento que eu nasci, no momento que eu fui gerado no ventre da minha mãe, não foi porque o meu pai sentiu vontade de ir lá e ter relações sexuais com a minha mãe. Não foi um acidente, não foi um acaso. Antes desse fato acontecer, Deus já tinha sonhado, Deus já tinha planejado a minha vida, Deus já tinha planejado a sua vida, Deus já sonhava e já tinha planos com você. E Deus ainda tem planos com essa igreja, Deus tem plano com homens e com mulheres aqui. E os planos de Deus vão ser frustrados. Bartimeu vivia mendigando. Bartimeu vivia em uma situação difícil. Bartimeu vivia em uma situação complicada. Mas ele era um homem, aleluias, que ele havia nascido para ser honrado e muito estimado. Eu pergunto à igreja: quando nasce um filho de um rei, o que é que ele é? Vai
mais alto. Mais alto. Pois eu prego hoje aqui para princesas e príncipes de Deus. Porque todo aquele que confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus tem um plano na sua vida. Você é filho de Deus. E Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem um propósito em nossas vidas. E Deus tinha um propósito na vida de Bartimeu. Como tem um propósito na nossa. Bartimeu estava à beira do caminho. Bartimeu não estava ainda com Jesus. Mas Bartimeu ouviu falar de Jesus. Bartimeu entendeu que Jesus era o caminho que ele precisava. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, enquanto conversava com os discípulos, Jesus Cristo lhes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que nós precisamos encontrar em nossas vidas. Jesus é a direção que nós precisamos ter em nossas vidas. Entendamos que Jesus de Nazaré não é um homem comum. Jesus de Nazaré não é um homem que andou sobre essa terra. Não é um homem que simplesmente falou palavras bonitas. Não! Jesus de Nazaré foi aquele que morreu para que todos que aquele nele creiam não pereçam, mas tenham vida eterna. Essa profecia que foi lida no livro de Isaías, no início, no capítulo 53, que diz que ele levou sobre si todas as nossas pisaduras, todas as nossas ansiedades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Quando você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aleluia, as suas angústias, as suas aflições, os seus medos, os seus desejos, os seus anseios são colocados sobre ele. Quando Jesus morreu por essa humanidade, quando Jesus morreu por nós, ele viu aqui e olhou a cada um e sondou a cada coração dos que haviam e dos que viriam, e nenhum homem foi achado justo sobre a face da terra, porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos nós precisamos de um Salvador, todos nós precisamos de um Redentor. Se Jesus não entrar em nossas vidas, meus irmãos, se você não encontrar o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Mestre, você não encontrará salvação, você não encontrará a vida eterna. Esse mundo no qual nós vivemos é um mundo passageiro. Esse mundo no qual nós vivemos é um mundo que passa. Nós morremos. Uma certeza principal, até para quem não conhece a Deus, é a morte. Ela é a coisa mais democrática do mundo. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser feio, você pode ser bonito, você pode ser o cara mais gostoso da face da terra, mas você vai morrer. E você precisa de um Senhor e de um Salvador para que você possa ter redenção. E aqui está escrito, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir às mansões celestiais? Você quer conhecer a Deus? Jesus é o caminho. Nessa vida, quando nós andamos pelos caminhos obscuros, pelos caminhos nebulosos que são colocados às nossas frentes, muitas vezes nós somos levados a locais e a lugares que somos envergonhados, que somos humilhados, que somos destratados, enquanto Deus, antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, sonhava com um príncipe, sonhava com uma princesa. Deus manda te dizer esta noite: os sonhos de Deus não serão frustrados. Aqui há príncipes e princesas, e os planos de Satanás todos serão colocados por terra, porque Ele é o Senhorio. O seu sacrifício não foi em vão.
Bartimeu estava à beira do caminho. Bartimeu precisava de Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus. E quando ele ouviu falar sobre Jesus, ele clamou. E nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos reconhecer nossa condição de incapazes. Nós precisamos reconhecer nossa condição de pecador. Eu não falo aqui como um homem mais santo. Eu não falo aqui porque eu sou mais correto, não. Pelo contrário. Com certeza, talvez tenha sido um dos maiores pecadores que aqui esteve aqui. Está escrito: onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Deus te escolheu para ser um filho muito estimado. Deus te escolheu para você ser um filho muito honrado. Deus te chamou para ser príncipe. Deus te chamou para ser princesa. Não se contente em ser tratado como mendigo. Não se contente com migalhas, quando Deus quer te dar o pão da vida. Quando Jesus morreu, Ele morreu porque olhou para ti, olhou para mim e nos amou. Nos amou incondicionalmente, mesmo sabendo que nós o trairíamos, mesmo sabendo que nós o desobedeceríamos, mesmo sabendo que nós não andaríamos de acordo com aquilo que Ele colocou em nossos corações. Mas mesmo assim, Ele morreu. E nós, como pecadores, quando ouvimos falar de Jesus, nós precisamos clamar, nós precisamos confessar que só Ele é Senhor Deus e que precisamos dEle para nos livrar. No Salmo de número 145, verso de número 19, está escrito: Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Está escrito que a sua mão não está encolhida, para que Ele não possa atender os vossos pedidos, nem os seus ouvidos não estão inclinados, para que Ele não possa ouvir o seu clamor. Deus escuta as suas orações. Há muito tempo atrás, quando Jesus Cristo de Nazaré morreu, crucificado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. O véu do templo era um local que dividia o santuário de adoração. Dentro do véu estava o Santo dos Santos, um local onde se falava com Deus. Quando Jesus morreu, a veste foi rasgada de ponta a ponta. Porque hoje eu posso ter liberdade de abrir a minha boca e falar com Deus, Ele me ouvir, falar comigo e responder. Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Deus quer falar dentro do seu coração. Deus quer falar dentro de você. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Eu te escolhi. Eu te planejei no ventre da tua mãe. Quando Bartimeu clamava por Jesus, quando Bartimeu tentou buscar Jesus, se levantaram pessoas e tentaram lhe oprimir, dizendo: cala-te, homem, cala-te, Ele não te ouvirá, desiste, o teu clamor e a tua súplica não serão atendidas. Não adianta tu clamar por esse Jesus, Ele não vai te ouvir. Essa noite você pode ouvir duas vozes. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. E você pode ouvir a voz do inimigo das nossas almas, aquele que ainda quer te deixar na situação de mendigo, aquele que quer te ver comendo migalhas, aquele que quer te ver em locais desprezíveis. Ou você pode ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, que está ouvindo o seu clamor. Deus escuta o nosso clamor. Deus contempla o oculto. Deus tem visto muitas vezes, quando muitas vezes eu vou tomar o meu banho, abro o meu chuveiro, começo a pensar em minha vida, e as lágrimas começam a correr dos meus olhos.
Deus sabe. Deus tem visto o coração aflito. Deus tem visto aquela mulher que ora todos os dias pelos seus entes amados, pelos seus entes queridos, para que eles possam encontrar o caminho da salvação, para que eles possam encontrar o Senhor. Deus tem ouvido a súplica daquela mãe que tem o seu filho perdido no mundo das drogas. Deus tem ouvido todos os seus pedidos de oração. Então, Jesus simplesmente chamou. Jesus chamou Bartimeu. Jesus chamou Bartimeu. Chamaram então. E o cego lhe disse. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus fala aos nossos corações essa noite. Jesus manda te dizer esta noite, através dessa mensagem, no versículo de número 49. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O amor de Deus é algo constrangedor em nossos corações. É algo que nós podemos sentir. É algo que é palpável dentro de nós. Quando Bartimeu, um homem que vivia em uma situação deplorável, um homem que mendigava migalhas, um homem que precisava muitas vezes ser humilhado, ser despertado, ouviu a voz de Deus. A primeira coisa que ele fez foi lançar de si a capa da humilhação. Quando Bartimeu ouviu a voz de Deus, quando Bartimeu ouviu o que Deus tinha para falar, quando Bartimeu ouviu que Jesus mandou lhe chamar, ele possuía uma capa, aleluia. Uma capa que naquela época era uma capa que era um capo de pano, que você colocava para mostrar a sua miséria, que você colocava aquela capa para mostrar às outras pessoas que você era um pobre coitado, para mostrar para as outras pessoas que você precisava mendigar. Quando Bartimeu ouviu a voz de Deus, ele tirou a capa da humilhação. Ele tirou de si a capa da humilhação. Aleluia. E Deus está falando com pessoas aqui esta noite. Deus está falando com a igreja dele. Deus está falando com pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e ainda não deixaram a capa da humilhação. Ainda não deixaram, aleluia, as práticas e as coisas que não favorecem a Deus, mas que favorecem simples e unicamente os seus desejos e as suas vontades. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa e agradável. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o futuro, Deus conhece o presente, Deus conhece as pessoas que estão ao nosso redor. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e do Todo-Poderoso. Ouça a voz de Deus, entenda a vontade de Deus e saiba esperar o tempo de Deus. O deserto é passageiro. O deserto é um local onde Deus trabalha no seu coração. O deserto é um local onde você não consegue enxergar o que virá após o deserto. Mas aprenda uma coisa: após o deserto, após a luta, após a tribulação, os anjos vêm do céu e te servem. A causa impossível, ela é tornada possível. Espera no Senhor. O deserto também é um local de sequidão. O deserto também é um local árido. O deserto também é um local que geralmente não chove. O deserto também é um local que nós precisamos estar em uma posição de humilhação perante Deus.
é um local onde nós precisamos buscar a conhecer a Deus no seu íntimo. É um local onde Deus fala com o seu servo durante o dia e durante a noite. Quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto, havia uma nuvem de glória que o acompanhava durante o dia e uma nuvem de fogo que os acompanhava durante a noite. Da mesma forma, no deserto, Deus não deixa você sozinho. Pode até parecer que o mar se levanta, pode até parecer que o gigante vai te derrubar, pode até parecer que os leões vão te devorar, mas o anjo de Deus vai te livrar. Oi! O Senhor é Deus. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Ele é contigo. Jogai fora a capa da humilhação. Jogai fora a capa do mendigo. Jogai fora as coisas que não são de Deus. Jogai fora tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida, e o demais Ele fará. Aleluia! Meus irmãos, o Senhor Deus fala. O Senhor Deus fala. O Senhor Deus se faz presente aqui nesse local. O Espírito Santo de Deus, enquanto eu falo aos nossos corações, passeia e contempla o desejo de cada um. Feche seus olhos e escute Deus falando com você. Feche seus olhos e escute a voz de Deus. Obrigado, Jesus. Canta e arapaceia, cachará. Ripotanaia canta. Espírito Santo, oh, Rapasachara Cantaye Cassarabahar, oh, Ripasacharama. Deus vai quebrar cadeia, oh, aleluia. Deus vai tirar correntes, e Ripasantayaki Yasereia, Ripasahaya Kanda Isharaha, oh, Rapasaya Kanda Yebarakanda, oh, aleluia. Airecanai, Shri de Canta, estude cova, estude cá. Oh, aleluia! Quando você jogar a capa, quando você tirar a capa, quando você tirar essa capa, a próxima coisa que você vai fazer, você vai se levantar e você vai caminhar aquela pessoa que realmente te ama. Amigos podem falhar, irmãos podem falhar, seu pai e sua mãe podem falhar, mas Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, não falha e nunca falhou, e Ele não vai falhar na sua vida. O propósito de Deus é maior, o que Deus tem preparado para você é maior. Os sonhos de Deus são incomparáveis. Os desejos de Deus são inimagináveis. Levanta, ó Deus Pai. Joga a capa e levanta. 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 Levanta e vai ter com Jesus. Porque Jesus vai te perguntar. Jesus vai olhar em teus olhos e vai dizer, conhecendo o teu coração, conhecendo o teu íntimo, o que queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Qual é o teu desejo, meu filho? O que tu queres? Me diz, só me fala. Deus pergunta, o que tu quer? O que tu deseja? Qual é o teu objetivo? Bartimeu queria ver. Bartimeu queria ver. Bartimeu queria ver. E ele olhou para o mestre. Olhou para aquele homem que tinha o poder de fazer tudo o que fosse possível sobre o céu e sobre a terra. E disse, mestre, mestre, eu não posso ver, eu quero ver.
Eu quero ver os pássaros. Eu quero ver o céu. Eu quero ver as árvores. Eu quero ver o rosto do meu pai. Eu quero ver o rosto da minha mãe. Eu quero conhecer o teu Deus. Oh, aleluia. Filho de Deus, aleluia. Oh, glória. Meus amados, meus queridos, não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus deixe de fazer, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quando você abre os seus olhos e você enxerga a primeira visão de Bartimeu, aleluia, foi o rosto de Jesus. A primeira visão de Bartimeu foi a face daquele que é considerado Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele, no início da sua vida, quando seu pai e sua mãe escolhiam o seu nome, decidiram Bartimeu. Homem muito honrado, homem muito estimável. Durante a sua vida, durante o seu percurso de vida, ele não podia ver, ele não podia enxergar. Ele foi mendigar. As pessoas olhavam para ele e tinham Bartimeu como um pobre coitado e não como um homem honrado. Mas só que Deus não olha como o homem vê. Deus não olha como nós vemos. Deus olha para nós como pecadores, como aflitos, como necessitados, e vê vencedores, e vê reis, vê rainhas, vê homens de fé, vê profetas, vê príncipes, vê princesas, vê pregadores, vê levitas. Os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus na sua vida não serão frustrados. Os planos de Deus serão sim, aleluia, para a honra e para a glória daqueles que te viram no passado, para aqueles que te apontavam, para aqueles que te julgavam e te diziam: tu é isso, tu é aquilo, tu é um mendigo, tu é um desprezível, tu é um pobre coitado. Aqueles que apontavam para ti vão olhar para ti e vão dizer: nossa, como é possível? Eu não acredito. Como não pode ser? Logo ela, logo ele. Como pode ser? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Para que os seus sonhos, aleluia, possam ser feitos em nossas vidas. Deus não morreu na cruz do Calvário à toa. Deus não morreu naquela cruz para que nós fôssemos condenados. Deus não morreu para que no dia do grande juízo Ele nos apartasse e nos fosse chamado de malditos. Não! Deus nos escolheu porque Ele nos ama, porque Ele nos quer como filhos. Deus não quer lhe ver no mundo das drogas. Deus não lhe quer lhe ver no mundo da prostituição. Deus não quer te ver na bebida. Deus não quer te ver nas jogatinas. Deus não quer te ver na mentira. Deus não quer te ver no adultério. Deus não te quer passando e padecendo necessidade. Deus te quer exaltar. Deus quer te levantar. Deus quer te dar um nome novo. Você precisa de Deus. Bartimeu entendeu que precisava de Deus. Bartimeu entendeu a necessidade que ele possuía do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele foi ter com Jesus. E Jesus abriu seus olhos. E ele pôde ver. E ele pôde entender. E ele pôde conhecer quem é Jesus. No Salmo 119, versículo de número 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.